Olá, como vocês estão? Eu ando um pouco sumida, né? De vez em quando eu posto uma coisa ou outra, mas já tem um tempinho que eu tava aqui pensando em produzir um novo Caligrafando as Escrituras, né? Isso porque os dois últimos que eu fiz, a Luísa já usou e eu senti que eu precisava produzir mais um, né, continuar com essa sequência, né, trazendo versículos bíblicos, mesclando, né, o treino de traçado com a memorização de versículos, né, com a reflexão acerca desses versículos. E eu quero apresentar para vocês hoje o novo Caligrafando as Escrituras, que eu escolhi como tema o Sermão do Monte. Eu vou mostrar para vocês como ele ficou dentro e eu quero explicar um pouquinho como que eu monto ele, tá? Qual que é a ideia para você trabalhar com seu filho. Bom, quem já me conhece, né, quem já me acompanha aí há algum tempo, já deve ter visto nos meus destaques sobre caligrafia e qual foi a minha experiência com o treino de caligrafia, né, o treino de traçado das meninas. A Lulu eu alfabetizei em casa, então nós não tivemos grande dificuldade, a gente já começou o processo de alfabetização com a letra cursiva. Inclusive o material de alfabetização que eu tenho, ele trabalha a letra cursiva, mas aí num outro vídeo eu falo um pouquinho mais sobre ele. E a Gigi não, a Gigi ela saiu da escola com 9 aninhos e uma das coisas que eu percebi que ela tinha dificuldade era com a letra. Então ela tinha uma letra muito sem padrão, né? Uma letra muito grande, a outra letra muito pequenininha, algumas pareciam outra coisa, era difícil de entender. E aí eu comecei a fazer treinos de caligrafia com ela. Mas como todo mundo sabe, é muito difícil você treinar caligrafia com criança maior. Primeiro porque eles entendem que eles já sabem escrever, né? E a Giovana em particular, ela tinha uma resistência porque ela acreditava que estava muito boa a letra dela, que já era suficiente. Mas a gente sabe, né? Quando pode melhorar. Então, eu tentei várias maneiras, né? Às vezes ficava ali repetindo e era cansativo. Fizemos muita transcrição da Bíblia, fiz muita coisa. Eu não vou entrar em tudo aqui, tá? Qualquer coisa, se você quiser saber mais, tem um destaque lá chamado Caligrafia, aí no meu perfil. Bom, o que eu percebi foi que os treinos de caligrafia, né, de traçado, eles não precisavam ser sempre do mesmo jeito, né? Aquele monte de letrinha miudinha, né? Pequenininha ali, faz muitas vezes, porque isso realmente cansa muito a criança. Então eu comecei a fazer letras maiores. Inclusive foi aí que a gente acabou introduzindo o lettering, né? E a Giovana descobriu, assim, uma grande paixão, né? Ela gosta muito, ela faz, ela tem até o perfil Versículos Caligrafados, onde ela tá sempre praticando, né, o lettering, já produziu uma apostila, tá trabalhando numa segunda apostila de lettering. Então foi uma maneira que a gente encontrou de combinar aí esses treinos que precisavam ser diários para realmente ter uma melhora no traçado dela, e não ficar tão cansativo. Como uma mãe cristã, eu sempre tive muita preocupação em usar bem o meu tempo, né? Usar bem o tempo que eu tinha com elas. Então, a gente sempre teve um horário especial para o nosso devocional, para a leitura da Bíblia, mas eu não precisava ficar limitada só àquele período. Eu poderia usar os textos bíblicos em todas as disciplinas, né? E aí a gente começou a introduzir, tanto é que a caligrafia aqui em casa, ela sempre foi feita com a Bíblia. Então, tanto os treinos de cópia, né, transcrição da Bíblia, as meninas já transcreveram os evangelhos, o livro de provérbios, a Gigi já transcreveu algumas epístolas também, inclusive a gente faz isso não só no português, a Gigi gosta também de fazer no inglês para praticar. E um dos primeiros materiais que eu produzi para elas, no nosso primeiro ano de educação domiciliar, foi o Caligrafia com Provérbios, que é um material que eu tenho ele gratuito, disponível no meu Drive, né? Você pode baixar, usar. Até bastante amador, né? Eu fiz na época, não tinha nem muitas letras, né? Muitas tipografias, né? E eu fiz para o uso delas. Quando começou a pandemia, eu disponibilizei ele
para as famílias poderem praticar caligrafia com seus filhos. E tem sido uma excelente ferramenta. E aí, em cima desse material, já pensando nele, veio o Caligrafando as Escrituras. O Caligrafando as Escrituras, o primeiro, eu fiz 2 formatos, né? Na verdade, eu fiz um formato com 2 temas. O náutico, que seria mais para os meninos, né? E o flores, para as meninas. Na verdade, ele surgiu de um pedido da minha avó, né? Minha avó pediu para minha filha fazer a letra, porque ela viu elas fazendo lettering e tal, e aí ela pediu um caderninho de caligrafia para elas e pediu para elas fazerem umas letras bonitas para ela praticar. E aí que surgiu essa ideia, eu falei, nossa, eu posso fazer um caderno de caligrafia para minha avó, com umas letras diferentes, várias tipografias para ela praticar, né? Só que maiores, não aquela letrinha miudinha, né? Que é difícil às vezes ali pra gente, quando a criança ela tem dificuldade com o traçado, quanto menor, mais difícil, né? Então quando a letra ela tá maior, você consegue enxergar direitinho o traçado, né? Você vira um desenho, né? Uma coisa mais artística, porque é uma arte, né? E aí eu montei esse caligrafando em cima dessa necessidade da minha avó, né? Dessa vontade que ela tava de praticar. E aí eu mesclei desenho. Por quê? Minha avó gosta muito de pintura, né? Pintura em tecido. Então eu escolhi colocar algumas flores, né? Flores foi por causa dela, porque ela ama pintar flores. Então eu escolhi colocar algumas imagens de flores, pássaros, ramos e tal, num tom mais apagadinho, pra ela poder passar por cima com tinta, com qualquer coisa, né? E aí acabou se tornando um produto e as crianças usam aí com aquarela, canetinha, giz de cera, lápis de cor, né? Aqui a Lulu, que ama aquarela, acaba mesclando. E é muito legal, porque a criança tem a oportunidade de treinar o traçado da letra, de escrever o versículo, ela pode memorizar o versículo e depois ela pode fazer de mão livre um lettering, né? Seria uma introdução ao lettering, embora a apostila não seja de lettering, tá? Não tem nada ali relacionado, assim, dicas, nada disso. É um treino de traçado mesmo. E agora, nesse segundo, eu queria fazer uma coisa um pouquinho mais enxuta, menos desenho, então não coloquei desenho dessa vez. Ela é preta e branca mesmo dentro. Ela tem um pouquinho daquela minha primeira, de provérbios, e um pouco da segunda. Então eu vou mostrar pra vocês como ficou. Esse daqui é o Caligrafando as Escrituras, o Sermão do Monte, tá? Então todos os versículos utilizados são do Evangelho de Mateus, né? Tem uns 2 que não são do Sermão do Monte, mas que é um princípio ali, mostrando o nascimento do Senhor e o Senhor começando a pregar. E aí depois a gente já começa o Sermão do Monte. O Caligrafando, ele tem um diferencial dos materiais de caligrafia tradicionais, né? Que geralmente tem aquele treino, bastante letrinha, várias vezes e tal. Porque ele não é um material que eu pensei para ser usado com crianças muito pequenininhas, que estão em fase de alfabetização ou que acabaram de ser alfabetizadas. Na verdade, ele é um material que eu idealizei para a necessidade das minhas filhas na época, né? No caso, a Gigi, na época tinha 9 anos, né? E estava com dificuldade ainda com traçado. Então, eu queria um material que não fosse tão infantil, digamos assim, né? Que trouxesse essa leveza, essa coisa do lettering, embora não, como eu já falei, não é de lettering, tá? Mas que introduzisse isso, que ela tivesse prazer de usar, porque geralmente os treinos de caligrafia a gente faz com lápis, né? Então vai passando ali o traçado. Esses aqui, como as letras são maiores e elas nem sempre têm pontilhado, né? Geralmente é a letra num cinzinha claro, né? Então a criança com a canetinha, ela passa por cima, né? Então ela pode usar canetinha, ela pode usar brush pen, né? Que tá muito usado hoje. Sei lá, marca-texto, enfim. Caneta que for melhor. Pode ser o lápis também, sem problemas, né? Se a mãe preferir, não, meu filho ainda não tem muita firmeza, quero que faça com lápis, se precisar apaga, não tem problema, o material é justamente para isso.
Mas a ideia é que essas crianças maiores, ou que estão saindo da escola agora, e aí de repente a mãe se dá conta, nossa, meu filho não escreve bem, né? E eu não tô falando de escrita criativa, tá? Tô falando de traçado mesmo. Ou crianças que já foram alfabetizadas e tal, mas realmente tem dificuldade, né? Aquela letra sempre um garrancho, né? Vamos melhorar um pouquinho. Porque não são treinos cansativos. É um versículo por dia, tá? Tem uma certa repetição, mas é um versículo por dia. Eu optei por não fazer muitos treinos da letra. Porque você sempre vai ter a opção de ter um caderninho de caligrafia do lado. E aí, se você acha que o seu filho precisa de bastante treino, com a letrinha menor e tal, você coloca do lado e pede para ele fazer. Porque quando você tem uma apostila com muita coisa para preencher, dá aquela sensação de, nossa, tem tudo isso ainda para fazer. E às vezes pode dar uma desmotivada, né? Não tô tentando poupar, tá, criança? Mas é justamente para dar para a mãe essa liberdade, tanto de intensificar o treino, quanto de levar de forma mais leve, porque às vezes a criança só precisa de um complemento, né? E ela não vai ficar lá 1 hora fazendo aquele treino, porque vai ser muito cansativo, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar como ficou dentro. Então, vamos ver se vai aparecer aqui, ó. Então eu escolhi aqui, ó, a letra A, né, numa letrinha cursiva, aquela bem tradicional, que a gente aprende. Então ela tá aqui numa cor bem clarinha pra criança passar por cima, né? Depois tem o pontilhado também. Nesse eu quis colocar o pontilhado também. E aí aqui tem 2 linhas, tá vendo? Que é pra criança repetir. Aí fica a critério da mãe. Ela pode tanto fazer grandona, né? Se você sente que a criança ainda precisa aprender melhor o traçado, pode fazer grande. Ou ela pode já fazer menorzinho, várias vezes, tá bom? Ela não tem aquela linhazinha de caligrafia, justamente por isso. Se você acha que precisa ainda, você vai para um caderninho de caligrafia e faz a parte. Então a criança faz essa página e depois pratica um pouquinho a letra A no caderninho de caligrafia. Aí depois aqui embaixo eu escolhi uma tipografia um pouquinho mais sofisticada, digamos assim, né? Uma tipografia de, sei lá, que a gente usa para fazer lettering, né? Escolhi uma meio intermediária, não é tão cheia de coisa, mas também não é tão simples, tá? E na cursiva. Então, pra criança passar também, pra ela aprender outros tipos de letrinha. E aqui eu coloquei uma bastão comum, só pra ela treinar também, né? Praticar. Então, às vezes a mãe quer que a criança aprenda, né? Treine um pouquinho mais a bastão, pode treinar no caderninho de caligrafia. Aqui, isso é o máximo que ela vai ter, tá bom? De treino. Na sequência, então, tem um versículo, aqui no caso Mateus 1:21, né? Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, aqui tá escrito só, né? Então, a criança vai ler. Se você tiver prática de memorizar, você pode pedir para a criança memorizar o versículo. Vocês podem meditar no versículo, né? Podem conversar sobre ele, podem fazer uma atividade sobre ele. E aí aqui tem o pontilhado, tá? Então a criança vai passar por cima, tá vendo que aqui já é um pouquinho menor, então já vai exigir um pouquinho mais. E depois aqui tem as linhas. Então aqui é um formato muito parecido com aquele de provérbios que eu tenho gratuito, tá? No meu Drive. Então aqui a criança vai escrever de mão livre, tá? Sempre pedindo para ela fazer exatamente igual aqui, tá? Essa repetição é importante, né? Então não é faz bonitinho aqui e aqui escreve de qualquer jeito. Tem que fazer bem devagar. É preferível um versículo, né, do que a criança escrever um monte com a letra correndo e não vai treinar, tá bom? Na sequência, é o mesmo versículo, só que agora ele é grandão, com aquela letrinha, com aquela tipografia mais sofisticada que eu falei, que seriam de lettering e tal. Ela não é muito fora, tá? Da cursiva, não é ela, realmente, ela não tem muito enfeite, nada disso. A ideia é que a criança continue treinando a cursiva, fazendo essa coisa toda desenhadinha, tá? Mas como ela é maiorzinha, então a criança pode fazer a caneta, né? Caneta ou uma brush, uma canetinha, enfim. Tá bom? Pode fazer de lápis também, né? Se sentir mais segurança ainda, ou se a mãe quiser que depois apague, que refaça.
Enfim. E aí tem um pouquinho de espaço, né? Dá pra fazer uns doodles, umas coisinhas, uns desenhinhos em volta, dá pra fazer uma moldurinha, se a criança gostar de desenhar. Mas dessa vez não tem desenho, tá bom? Nessa apostila. O foco tá na caligrafia mesmo e nos versículos. Aí na sequência, né? Então já vem a letrinha B, também o mesmo formato, depois outro versículo naquele mesmo formato e depois ele maior, com a tipografia um pouquinho mais sofisticada. O meu marido aqui, ele sempre me fala, né? Cá, a gente não tem tempo de estudar tudo e nem de ler todos os livros bons que existem. Então a gente tem que aprender a remir o tempo, né? E usar bem aquilo que é mais importante, né? E a gente percebeu que, assim, dentro da nossa cosmovisão, dentro da nossa história familiar, né? Dentro daquilo que a gente quer semear no coração das nossas filhas, as escrituras sagradas é o que tem de mais importante, né? Então, todos os meus materiais eu procuro trazer a palavra, porque é aquilo que é eterno, é aquilo que pode mudar e transformar a vida dos nossos filhos. E é aquilo que eu quero que habite ricamente no coração delas, né? Então, por isso, né, o meu foco é sempre fazer um material que tenha versículos bíblicos. Então, enquanto ela tá ali fazendo um treino de traçado, ela tá meditando nas escrituras. Talvez, quando eles são muito pequenininhos, eles nem entendem muito, mas tá ali, né? Todo dia, né? Vai batendo, vai entrando, né? E na hora que eles precisarem lançar mão, né, desse depósito, vai estar lá. Então, esse é o meu objetivo, né, com Caligrafando as Escrituras. Eu espero que vocês gostem. Ele já está disponível na papelaria A Vida Caligrafada, então vocês já podem fazer a compra. Ele está disponível em PDF e em impresso. Ele é mais barato, tá? Ele tá com preço promocional durante esse mês de abril, mas ele também é um pouquinho mais barato do que o anterior, que era colorido, né? Então a impressão ficou mais em conta também, tá? Então vocês podem fazer o pedido e eu espero que seja de grande ajuda aí na sua casa, como tem sido aqui na minha, e que seu filho possa praticar bastante o traçado, meditando nas escrituras sagradas. Que Deus abençoe vocês.